Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma série de dicas sobre Dubrovnik na Croácia. Dubrovnik não é a capital da Croácia, mas talvez seja a cidade que mais recebe visitantes no país e com certeza sim, é um dos destinos imperdíveis da Europa, principalmente para quem vai fazer uma visita aí no verão ou mesmo na primavera. Eu fui no início do outono, ainda dava para curtir muito o que Dubrovnik tem de mais interessante, tá? Para quem me conhece, sabe que assim, a Croácia é meu xodó no mundo. Não é nem o meu xodó na Europa, é o meu xodó no mundo. É um dos países que eu mais curti conhecer. É um dos lugares que para mim foi mais difícil de deixar e seguir viagem. E é um lugar que eu tô sempre assim, pensando em voltar, tô sempre indicando para os amigos. Porque é um país com muitas atrações, é um povo super hospitaleiro, eles recebem você super bem e é um lugar muito gostoso, muito bonito, com muita cultura e, enfim, é hors concours para mim. E nas últimas semanas, de uma certa maneira, a Croácia ela andou voltando aí à pauta. A gente teve aí um boom de se falar na Croácia na época da Copa do Mundo. Se acabou voltando à pauta, pelo menos para mim, nas últimas semanas, depois que eu assisti um programa, o Pedro pelo Mundo, em que trouxe aí um pouquinho de Zagreb, que é a capital, e um pouquinho de Dubrovnik, e ele traz isso de uma maneira muito especial, muito afetiva. E de fato, eu acho que para quem visita a Croácia, sempre fica essa questão afetiva no ar, seja pela ambientação das cidades, seja pela beleza do país, seja pela hospitalidade do povo. É um destino que pelo menos todas as pessoas que eu conheço que foram para lá, depois comentam com muito carinho dessa visita. Além do mais, está estreando no domingo, dia 14, essa semana, né? Aí o episódio inicial da última temporada de Game of Thrones. E ali, tanto em Dubrovnik, que é a cidade que eu estou trazendo hoje, quanto em alguns outros pontos do país, vocês vão perceber que ocorreram filmagens da série. Então, em King's Landing, né, a gente vai ter ali várias paisagens de Dubrovnik aparecendo na série, às vezes de uma maneira um pouquinho modificada, mas que a gente consegue reconhecer esse panorama da cidade quando a gente está assistindo a série. E aí, juntando tudo isso, eu resolvi trazer algumas dicas dessa cidade que é para lá de especial. Então, assim, primeiro ponto, geralmente como é que a gente vai parar em Dubrovnik? Não tem voo direto do Brasil para a Croácia, a gente vai ter que fazer uma escala aí em algum país europeu. No meu caso, eu já estava na Croácia quando eu cheguei em Dubrovnik. O Dubrovnik vai ficar ali no mapa lá ao sul da Croácia, bem na pontinha, tá? E eu cheguei de ônibus. Numa viagem eu saí de Split de ônibus, uma viagem que foi das mais longas, entre aspas, porque ela durou mais ou menos 6 horas ali de ônibus. Então, o país ele consegue ser facilmente percorrido por terra, seja de carro, para quem vai alugar carro aí, consegue montar um roteiro cruzando a Croácia de uma maneira bem tranquila, seja de ônibus. Então, assim, o que você pode ver aí? Você vai conseguir chegar de ônibus, dependendo do lugar onde você esteja na Europa. Você vai conseguir chegar de voo. Dubrovnik tem um aeroporto, que você vai ter voo com conexão, de repente, vindo da Itália, vindo da França. Eu lembro que de Paris tinha voo para Dubrovnik também. Voos com escala em Londres também podem te deixar direto em Dubrovnik. E a opção do ferryboat também, que num pulinho ali te deixa da Itália em Dubrovnik. Dito isso, você o que pode ver em Dubrovnik? Então, assim, Dubrovnik não é uma cidade gigantesca, tá? Ela está, assim, entre as principais cidades mais populosas da Croácia, mas isso pra gente que é brasileiro não significa muito. Eu lembro que quando eu estava lá, de ter uma conversa com o pessoal e eles perguntarem, mas onde você mora no Brasil? Falei, eu não moro na cidade mais turística do Brasil, embora seja uma cidade que tenha bastante atrativos, eu moro em Curitiba.
E o pessoal me perguntou assim, tá, e é uma cidade grande, é uma cidade pequena? Eu falei, é uma cidade médio porte, ela tem quase 2 milhões de habitantes. E aí eles caíram para trás, porque Dubrovnik tem cerca de 40 mil habitantes. Então, assim, é mais ou menos essa escala com a qual a gente vai lidar. Então vamos lá, o que Dubrovnik tem aí de tão interessante? Acho que a primeira coisa que eu queria destacar a respeito da Croácia como um todo e de Dubrovnik específico, porque eu acho que lá em Dubrovnik isso fica mais claro do que em qualquer outro lugar, é que tem toda uma atmosfera que é muito envolvente, que é romântica pra caramba. Gente, Dubrovnik é uma cidade boa para namorados, é uma cidade excelente para lua de mel, porque todo cantinho, principalmente no entardecer e no anoitecer, eles acendem velas nos restaurantes. Às vezes, assim, até a lanchonete mais pé na areia, eles põem uma série de velas acesas, fazem uma iluminação que dão toda uma atmosfera muito romântica para o lugar. E essa é a atmosfera que eu acho que acaba sendo mais interessante. Dubrovnik não é uma cidade muito grande, tá? A Old Town ali é inclusive bem compacta, o que faz com que muita gente acabe conhecendo Dubrovnik numa parada de cruzeiro. Particularmente, eu nunca fiz um cruzeiro desses na minha vida, em que você pega, fica ali viajando vários dias, e que o cruzeiro zarpa durante a noite, fica rodando a madrugada e depois desembarca numa cidade, você tem algumas poucas horas para conhecer. Não é muito o meu estilo de viagem, eu gosto de ficar nos lugares, às vezes eu gosto até de programar, de ficar nos lugares mais tempo do que a maioria das pessoas recomenda, porque eu gosto de um turismo assim, um pouco mais devagar. Eu gosto muito de parar num lugar, sentar num café e não fazer absolutamente nada. Só ver como é que as pessoas ali... Opa, caneta voadora. Só dar uma olhada ali como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas interagem naquele ambiente. Dá para conhecer uma boa parte de Dubrovnik, principalmente ali a Old City, que acaba sendo a principal atração, que é a cidade murada, numa parada de cruzeiro? Dá, mas eu ficaria mais tempo. O pôr do sol na cidade é maravilhoso. Pena você poder ficar pelo menos, eu acho que uma pernoite ali. Eu ficaria 2 dias em Dubrovnik, no mínimo, e aí se você quiser curtir mais, conhecer mais coisas, dá pra ficar mais tempo. Eu fiquei... Dito isso, que Dubrovnik tem toda essa questão dessa atmosfera, que hora é romântica, a hora é muito pitoresca, a hora é uma atmosfera muito gostosa de você estar lá, seja de dia ou de noite. E eu super recomendo que você durma em Dubrovnik pelo menos uma noite, se não 2 ou mais, tá? Dubrovnik vai ter a chamada Old Dubrovnik, que é a parte amuralhada da cidade. Não é toda a cidade que está contida dentro das muralhas, tem muita coisa fora das muralhas de Dubrovnik. Para quem vai caminhar por ali, essa cidade murada ela vai parecer até um tanto quanto compacta. Se você entrar por esse portão principal, tá? E você caminhar pela rua principal, deixa eu ver o nome dela, pela Stradum, até o outro portal que vai te deixar no porto antigo de Dubrovnik, é uma caminhada bem rápida, se você quiser. É uma rua pequenininha, mas o que tem, o que multiplica aí essa cidade dentro das muralhas? Ela não é plana, gente. Tem escadaria para tudo que é ponto ali. E assim, essas escadarias, elas acabam sendo muito bem aproveitadas. Então você vai se embrenhando pelas escadarias, vai subindo e vai entrando pelas suelinhas, e daí você vai encontrando restaurantes, lojinhas. De fato, você se sente muito transportado para um cenário do Game of Thrones. Para os amantes da série, eu nem preciso dizer que vocês vão encontrar tanto na internet
quanto lá ao vivo, várias propostas de roteiro pelos cenários do Game of Thrones. Parece que os locais estão até meio que reclamando ultimamente da quantidade de turistas que vão lá em busca só dos cenários do Game of Thrones, tá? Quando eu estive no tour do Game of Thrones, eu não sabia nem do que eles estavam falando, mas você vai sentir muito essa atmosfera medieval ali na cidade, essa coisa de você se embrenhar por ruelas. Parece que cada cantinho ali que você vira tem meio que um mistério. Então, a segunda questão ali da visita do Dubrovnik é justamente se perder, caminhar e subir. Gente, é subida puxada em alguns pontos, mas vale muito a pena você se embrenhar pelas ruas e pelas escadarias da Old City de Dubrovnik. Então, continuando. O que nós temos de atração turística? Então, assim, de pontos que podem ser vistos ou visitados. Em primeiro lugar, esses dois portais ali que vão conectar a entrada da cidade murada ao porto, que um deles se chama Pili e o outro Plot, tá? E a Stradum, que seria a rua principal dessa cidade murada, que vai conectar esses dois portais. É tudo muito bonito, mas muito bonito mesmo, gente. Acho que Dubrovnik é uma das cidades muradas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Em segundo lugar, tem aí essa fonte ela é de água potável, então você pode beber dessa água, e às vezes, principalmente ali quando está muito quente, no verão, vocês vão encontrar vários turistas parados, sentados ali pertinho da fonte, meio que tentando se refrescar. Não dá para tomar banho nela, mas ela acaba sendo um ponto ali de pausa que as pessoas às vezes acabam optando. Vai ter um mosteiro domiciano que pode ser visitado, que vai expor um pouco de arte sacra aí, de arte religiosa, e que às vezes também conta com algumas outras exposições. E vai ter o Palácio do Reitor. O que é o Palácio do Reitor? O que seria o reitor? Não é um ambiente acadêmico, universitário. Esse Palácio do Reitor é como se o reitor fosse o prefeito da cidade antiga. Tá? E nesse palácio, o que você pode visitar? Você vai ver que uma parte desse palácio é como se fosse, entre aspas, a prefeitura. E vai ter até prisão ali nessa primeira parte. E a parte de cima é como se fosse a moradia, a casa deste reitor. E tá mobiliada, né? Tem uma série de coisas que você pode ver ali. Vai ter a Catedral de Dubrovnik, tá? A Catedral de Dubrovnik eu não entrei, eu achei mais interessante as escadarias ali os arredores da catedral do que de fato entrar nela. Eu sei que é uma catedral bem simples por dentro, tá? Mas parece que ela tem um tesouro que pode ser visitado e que esse tesouro vale a visita. Eu não visitei, não posso muito falar sobre isso. Na verdade, eu não sou muito o tipo de pessoa que gosta de fazer visitas a igrejas. Eu até visito várias igrejas nas minhas viagens, mas assim, eu confesso que tem alguns destinos que eu deixo as igrejas, a parte interna delas, completamente de fora, tá? Eu não sou uma pessoa também muito de arte sacra, de arte religiosa, então muitas vezes eu acabo optando por não visitar. Quando eu entro numa igreja, geralmente eu acabo procurando muito mais a questão arquitetônica dela, principalmente das mais famosas, ou então eu gosto de igreja pequenininha, sabe, igreja que ninguém visita, pelo ponto de vista religioso, tá? Aí tem ali o Porto Antigo também, que tá depois desse pórtico, né, dessa entrada, desse portão que se chama Plot. Ali vai ter uma série de restaurantes. Esse Porto Antigo ele ainda é usado, alguns passeios de barco ainda saem desse Porto Antigo ou chegam por ali, então vocês vão ver assim, muita movimentação ocorrendo, tá? Eu tanto almocei quanto jantei ali em restaurante perto desse Porto Antigo. Foram refeições muito saborosas. A gastronomia na Croácia é muito gostosa. Os frutos do mar são maravilhosos, tá? E assim, eles têm uma inspiração italiana, mas que mistura também com algumas outras inspirações ali, até algumas inspirações de comida mais oriental.
e é uma delícia. Vale muito a pena a questão gastronômica em toda a Croácia, e em Dubrovnik também eu comi super bem, não posso me queixar da comida por ali não. Mesmo em lugares mais turísticos, que às vezes acabam sendo pegadinha, eu confesso que eu me dei bem nessa questão da gastronomia, mesmo ali em pleno Porto Antigo, em plena Old Town de Dubrovnik. E, assim, para mim, o que seria, além dessa questão da atmosfera, de você se perder nas ruelas, hors concours, fazer o passeio de andar sobre a muralha. Esse passeio, ele pode ser feito durante o dia. Eu recomendo que, a menos que você esteja lá num dia de sol baixo ou num dia mais frio, você deixe para fazê-lo no final da tarde. Por quê? É um passeio demorado, você vai demorar mais ou menos 2 horas de caminhada em cima dessa muralha. Muita gente que eu conheço não aguentou fazer o passeio inteiro. Eu consegui dar a volta inteirinha na muralha. E assim, o sol ali em cima castiga. Eu fiz no final da tarde, peguei pôr do sol lá de cima, super recomendo, adorei, mas de fato é um passeio bem puxado. E por que ele é tão especial? Vou deixar vocês com as imagens, gente, porque vão falar mais alto do que qualquer coisa que eu possa dizer. É deslumbrante. Você vai ter uma vista do mar Adriático lindíssima, uma vista para dentro das muralhas, assim, os telhadinhos ali em Dubrovnik, eles são de uma telha de uma cor muito específica. E nesse arredor da cidade murada, eu recomendo também que você possa fazer o passeio de teleférico, e aí você vai, conforme você vai subindo, dá para também subir a pé uma parte, depois descer de teleférico, tá? Tem um restaurante panorâmico lá em cima, que, se eu não me engano, de fato se chama Restaurante Panorâmico ou Panorama. Eu vou deixar aqui linkado para vocês terem uma ideia, tá? Mas vocês vão ter essa vista maravilhosa da Old City e do mar Adriático. Então, o passeio de teleférico também recomendo muito que você faça. É bem legal e é muito gostoso. E aí, para fechar essa região, ainda tem algumas praias ali ao redor que você pode usar. Elas são praias, a água na Croácia, ela é límpida, ela é transparente, ela é um pouquinho gelada, mas não achei gelada demais, não, tá? Então, assim, vai ter ali a praia que se chama Banije, que fica bem coladinha com a Old Town. Geralmente essa praia ela pode estar muito muvucada no verão. As fotos que eu tirei aí, essa época que eu estava já era setembro, então já tinha acabado a temporada. A temporada é bem marcadinha, ela inicia mais ou menos em junho. Ela vai iniciar com o verão de fato em junho. Julho e agosto é altíssima temporada, a Croácia explode de turista de tudo que é canto, de turista europeu principalmente. Os europeus procuram muito a Croácia como destino de verão. Vai ter uma série de festas, de baladas, de festivais de barco, festivais marítimos nessa época. E aí é bem interessante, porque assim, eu passei por essa experiência de reservar hospedagem e até 31 de agosto era um valor e estava com uma lotação, e daí no dia 1º de setembro, metade do preço, tá? Então a temporada de fato acaba ali em 31 de agosto. Em setembro as coisas são mais tranquilas, dá para pegar praia na Croácia nessa época. A impressão que eu tive é que chove um pouquinho mais, muitas vezes no final de tarde caiu uma tempestade, mas aí isso não amenizava o calor continuava assim, continuava quente na cidade, não fazia um frio que você tinha que buscar muitos agasalhos, tá? É bom sempre ter um casaquinho à disposição, ou uma capa de chuva ali, ou de repente um casaco mais impermeável, mas dava para aproveitar a praia também. Vou colocar aqui um pouquinho as praias, vocês vão ver que em muitas delas, de fato, estava chovendo, estava bem nublado. Talvez junho seja a melhor época para visitar toda a Croácia, não vai estar tão cheio e também você já conta ali com o calor. Então tem essa praia que pode ser muvucada ou não, conforme a temporada. As praias na Croácia, a maioria delas são praias de pedrinhas, às vezes até pedregulhozinhas, sabe?
Isso você geralmente compra uma sapatilha de neoprene que vai proteger o teu pé. Você consegue comprar por um preço tranquilo por lá mesmo, tá? E muitas vezes você vai usar esteirinhas para poder sentar ali e não se machucar. Então são praias um pouquinho diferentes das praias que a gente conhece no Brasil. E ali vai ter uma série de praiazinhas, algumas com beach clubs bem legais, bem interessantes, que você pode passar o dia ali, e às vezes à noite esses beach clubs também vão receber para baladas, viram casas noturnas à beira-mar. Outro ponto ali que você pode visitar ao redor como eu falei, Lapad. Lapad é toda uma região de praias, tá? Alguns passeios eles saem de Lapad também. Lapad vai ter uma boa opção de hospedagem, tanto de casas de pessoas locais que às vezes alugam quartos ou a casa inteira, quanto de albergues, hostels, né? Quanto de hotéis, às vezes alguns hotéis até mais luxuosos vão estar ali naquela região. E a principal atração ali daquele setor são as praias. É uma região super agradável, gostei de me hospedar ali. Fica um pulinho, tanto de transporte público quanto de carro ou de scooter, da área central da Old Town, tá? E assim, é uma experiência gostosa também se hospedar por ali. Claro, não é tão lindo e tão pitoresco quanto a parte da cidade murada. Para finalizar, eu ainda fiz um passeio de barco por lá que levava a 3 ilhas que são conhecidas como Ilhas Elafite. As ilhas são super bonitas, cada ilha tem meio que uma característica lá. Uma das ilhas, ela tem até uma praia de areia, né? Que foi a ilha, acho que a gente permaneceu mais tempo ali. Os portos dessas ilhas são pequenininhos e são muito bonitinhos. A outra das ilhas, ela tinha a possibilidade de você fazer uma trilha, uma caminhada, e ela tem várias igrejinhas. Algumas dessas igrejas são centenárias. E tem também, nessas ilhas e na própria Dubrovnik, tem algumas praias conhecidas como praias de nudismo. O nudismo, ele é praticado em toda a Croácia, tá? Então, às vezes, vocês vão perceber que, assim, ao final de uma praia, tem um trechinho em que é permitido que as pessoas fiquem e nadem sem roupa. Eu consegui contemplar nesse vídeo, que eu já não sei quantas horas de vídeo eu filmei, mas eu consegui contemplar as principais questões aí que eu acho importante você considerar se você for visitar Dubrovnik. Se você está indo para a Europa no verão e vai estar ali pela Itália ou vai para o leste europeu, gente, inclui a Croácia. No próximo vídeo, dê um like no nosso vídeo, curta aqui o nosso canal, ative o sininho para receber notificações conforme a gente vai postando aí os nossos vídeos. Até a próxima!